Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Michel Temer autoriza o uso das Forças Armadas em presídios pelo país. E ministro da Justiça recebe secretários para discutir a crise penitenciária. Mesmo após novo motim em presídio, onde 26 presos foram mortos, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, diz que a situação está sob controle. Ele afirmou que as rebeliões foram uma vingança pela matança em Manaus. Aqui em São Paulo, a investigação apura a denúncia de que PCC está vigiando rotina de policiais para futuros ataques. No Rio, após agentes penitenciários e policiais civis entrarem em greve, o governo diz que os salários atrasados serão depositados amanhã. Na zona leste paulistana, a reintegração de posse é marcada por confronto entre invasores e a tropa de choque. PM usa a força e prende líder do sem-teto, Guilherme Boulos. Ele já foi liberado. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, eu vou bater um papo sobre mobilidade urbana com a Juliana Verbonen e o Peter Cabral. Será possível ter um espaço público humanizado e seguro? Curta ainda um jantar impecável de dar água na boca. No nosso musical, meu queridíssimo Tony Gordon solta a voz na interpretação de grandes clássicos. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite, claro, estou aqui te esperando. Oferecimento CVC, sempre com você. Diante da crise no sistema penitenciário, o presidente Michel Temer oferece a ajuda das Forças Armadas para atuar dentro dos presídios. Militares vão vasculhar penitenciárias para procurar armas, facas, celulares e outros pertences que são proibidos nas unidades. A decisão foi tomada após a onda de rebeliões que vem tomando o país. Hoje, o presidente Michel Temer fez uma reunião com a cúpula da inteligência do governo. Ao todo, 15 órgãos estão envolvidos, além de 6 ministérios e os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Desde o início do ano, as rebeliões já deixaram mais de 140 presos mortos. Em uma iniciativa inovadora e pioneira, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Segundo o porta-voz da presidência, a ida de militares para os estados dependerá do aval dos governadores. Essa operação visa restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros. Além do reforço das Forças Armadas, ficou decidido também que uma comissão será criada para reformar o sistema penitenciário. Vão fazer parte dessa comissão membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da sociedade civil. E ainda em Brasília, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu com os secretários das pastas de Segurança, Justiça e Administração Penitenciária de todo o país para discutir a crise penitenciária.
Um dos pontos da pauta é a criação de 27 núcleos de inteligência policial nas capitais do país. A ação está prevista no Plano Nacional de Segurança. O governo também debateu o cronograma de execuções dos recursos federais liberados no final de dezembro para a área de segurança. Para tentar amenizar os problemas nos presídios, o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Lourival Gomes, defendeu o aumento de audiências de custódia, em que os presos são levados a um juiz que decide sobre a necessidade da prisão. Ele também disse que a separação das facções podem reduzir o número de rebeliões. Não tem como você fazer conviver num único ambiente inimigos. Na medida que você coloca numa mesma prisão, embora separado em pavilhões ou por grades, você corre o sério risco de ter rebeliões para que eles se degladiem, para que eles se matem. Mesmo após novo motim em presídio, onde 26 presos foram mortos, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, diz que a situação está sob controle. Ele afirmou que as rebeliões foram uma vingança pela matança em Manaus. Segundo o governador, as 26 mortes registradas no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal, foram uma retaliação às 56 mortes no complexo Anísio Jobim, em Manaus, no começo do ano. A ordem da matança no Amazonas, segundo as investigações, foi dada a mais de 2.000 quilômetros de distância do Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As autoridades afirmam que foi uma guerra entre as facções PCC e Família do Norte que domina o crime no Amazonas. A maioria dos mortos de Manaus pertencia ao PCC. Virou uma guerra que começou no Amazonas, isso é uma retaliação. Essa briga não é do Rio Grande do Norte, é uma retaliação ao que aconteceu em Amazonas. É uma vingança ao caso de Amazonas. Então, aconteceu no meu estado, infelizmente. Até então, o governo do Rio Grande do Norte negava a relação entre a matança de Manaus com a do estado. Hoje, o governador se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Robinson Faria afirmou que pediu ao ministro reforço de homens da Força Nacional de Segurança. Atualmente, 120 agentes já estão no estado. O governador pediu ainda transporte aéreo para transferir os líderes da rebelião. E a situação no Rio Grande do Norte ainda é tensa. No presídio onde houve o massacre, os presos fizeram um novo motim. Eles voltaram a subir nos telhados. No local, há duas facções. De um lado, o PCC e de outro, o Sindicato do Crime, uma dissidência do próprio PCC surgida em 2012. Todos os mortos eram desta organização criminosa. Os detentos montaram barricadas de ambos os lados. A PM tenta conter a situação com bombas de efeito moral e tiros de arma não letal. No entanto, o governador diz que a situação no presídio está sob controle. O que o Estado vai fazer? Vai entrar e vai matar? Temos que evitar a fuga, né? E vamos fazer uma separação no Rio Grande do Norte. Nós estamos cuidando de separar nos presídios, fazer uma distribuição. Onde for o PCC vai para um presídio, onde for o sindicato vai para outro presídio. Então essa separação agora ela é fundamental. Neste momento, a tropa de choque está na unidade prisional de Alcaçuz. Os policiais tentam evitar que os presos de facções rivais se encontrem. O secretário da Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Valber Virgolino, não descartou novos confrontos entre as facções. No local, não há barreiras físicas que separam os criminosos do Sindicato do Crime e membros do PCC. No presídio, não tem grades nas celas desde uma rebelião em 2015. Os presos circulam livremente pela prisão. Os agentes penitenciários se limitam a ficar próximos à portaria. O presídio tem capacidade para 620 presos, mas hoje há mais de 1.000. No Rio de Janeiro, greve de agentes penitenciários impede visitas nas cadeias. Policiais civis também cruzaram os braços no estado. As duas categorias afirmam que estão com o salário de dezembro atrasado e dizem que também não receberam o 13º. Os agentes penitenciários também pedem melhores condições de trabalho. A Polícia Civil só está atendendo ocorrências consideradas graves. No final do dia, o governo do Rio informou que os salários serão depositados integralmente a partir de 1 da tarde de amanhã.
O PCC estaria planejando ações de represália contra policiais militares aqui no estado de São Paulo. De acordo com reportagem da revista Época, a ordem teria partido de um detento que está preso em Riolândia, cidade que fica a quase 600 quilômetros da capital. De acordo com a revista, a informação para atacar os PMs foi captada pelo Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil, que emitiu um alerta no último domingo, dia 15 de janeiro. Segundo a Época, o PCC teria ordenado a criminosos que estão fora dos presídios que vigiem a casa de policiais, sigam a rotina deles para depois executá-los. A reportagem afirma que dos 4 endereços que aparecem no documento, 2 realmente são da casa de policiais na zona leste de São Paulo. No último sábado, a revista já havia divulgado um outro alerta da Polícia Civil. Segundo a interceptação do Centro de Inteligência de Araraquara, o comando do PCC informava aos membros da facção que já tinham sido distribuídas as armas para possíveis ataques que aconteceriam hoje. Para a Secretaria da Segurança Pública, a divulgação dos documentos atrapalha o trabalho da polícia. A tensão no sistema prisional de São Paulo aumentou desde a transferência de 14 integrantes da facção para o regime disciplinar diferenciado do presídio de Presidente Bernardes, considerado mais rigoroso. Em Minas Gerais, rebelião no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou 9 pessoas feridas. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Prisional, 8 presos tiveram escoriações e um agente penitenciário teve um corte no supercílio. O motim começou ontem à noite e foi controlado no começo da madrugada, por volta de 1h30 da manhã. Celas foram depredadas e colchões incendiados. A polícia cercou a penitenciária e homens do batalhão de choque entraram na unidade para controlar o tumulto. A secretaria afirmou que os detentos permaneceram encarcerados e que não houve fuga. O secretário adjunto de Administração Prisional, Robson Lucas, disse que não foram identificadas lideranças de facções criminosas no presídio. Segundo ele, o motivo da rebelião foi insatisfação com o fim de supostas regalias. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação das autoridades a essa crise nos presídios do país. Brasília teve hoje um dia monotemático. Michel Temer e seu staff deram atenção exclusiva à crise na área de segurança pública. Registraram-se 2 fabulosos avanços. O primeiro, interrompeu-se o jogo de empurra. Temer passou a reconhecer que, embora a segurança nas prisões seja uma atribuição constitucional dos estados, a encrenca tornou-se nacional. O segundo avanço, Brasília notou que a crise é tão grave que exige remédios extraordinários. As Forças Armadas tornaram-se o símbolo do que parece ser um novo estágio na decomposição do setor de segurança pública. Michel Temer ofereceu aos governadores a possibilidade de requisitar a presença de equipes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para realizarem inspeções rotineiras nos presídios. Chegamos ao estágio da caída da ficha. Diante de uma medida como essa, as autoridades não têm mais o direito de ofender a inteligência alheia, afirmando que a situação está sob controle. Boa noite. Em São Mateus, na zona leste de São Paulo, reintegração de posse é marcada por confronto entre invasores e a tropa de choque. A área de 50 mil metros quadrados é particular. Há 1 ano e meio, cerca de 700 famílias invadiram o terreno. O líder do MTST, Guilherme Boulos, foi detido no local. A reintegração ocorreu por volta das 8h20 da manhã. A tropa de choque foi acionada e houve confronto. Bombas de efeito moral, spray de pimenta e jato d'água foram usados para dispersar os moradores. A demolição dos barracos da rua André de Almeida começou pouco depois. Algumas pessoas ficaram para salvar os pertences. O local de 50 mil metros quadrados era ocupado há mais de 1 ano por 700 famílias. A área é de propriedade particular. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que atendeu o pedido para apoiar os oficiais de justiça e que, depois da tentativa de negociação com as famílias, não houve acordo. Segundo o comunicado, os moradores hostilizaram os policiais militares, arremessando pedras, tijolos e rojões. O grupo montou 3 barricadas com fogo. Ainda de acordo com a nota, um policial ficou ferido por uma bomba caseira e 2 viaturas da tropa de choque foram danificadas.
O líder do MTST, Guilherme Boulos, foi preso acusado de desobediência e incitação à violência. Ele foi levado para prestar depoimento na delegacia da região. Segundo a Polícia Civil, um outro integrante do movimento também foi preso. Foi uma prisão descabida. Depois que os fatos ocorreram, não houve nenhum flagrante. Atribuíram a mim coisas que não aconteceram, né? E é evidentemente uma prisão política. O líder do MTST, Guilherme Boulos, e o outro integrante do movimento foram liberados por volta das 7h30 da noite. Em nota, a Prefeitura afirma que no momento não há nenhum plano emergencial para oferecer abrigo às famílias, porque o terreno é particular. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. O líder do movimento social dos trabalhadores sem teto, MTST, Guilherme Boulos, foi detido pela Polícia Militar numa reintegração de posse de um terreno particular. Ele disse que a detenção foi política, que foi uma prisão política. É a desculpa de sempre. Na verdade, a Polícia Militar disse que ele foi preso por incitação à violência e desobediência, crimes previstos no Código Penal. O Lula disse que o movimento social não pode ser tratado desse jeito. E a Dilma também, no seu perfil, na sua rede social, disse que a prisão é inaceitável. Na verdade, Guilherme Boulos é um cidadão comum, é obrigado a cumprir a lei, como o Lula, como a Dilma, como eu, como você, como qualquer cidadão brasileiro. A democracia é o Estado de Direito e a lei é o império na democracia e não existe por que diferenciar. O Lula pode ser um candidato forte à presidência da República, o Guilherme Boulos é uma pessoa que lidera os trabalhadores sem teto, tem uma reivindicação justa, mas isso não impede que eles tenham de cumprir a lei e não violá-la de forma nenhuma. Portanto, não há o que discutir, não é preso político, não é inaceitável e os movimentos sociais não são isentos e imunes à lei. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. Líder do PSD, Rogério Rosso, disse que pode abrir mão da candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Rosso afirmou que tem o desprendimento de apoiar outro nome para o posto em nome da governabilidade, desde que a candidatura não seja inconstitucional, numa referência a Rodrigo Maia, que deve disputar a reeleição. O Centrão, que também deve lançar o nome de Jovair Arantes, do PTB, diz que Maia não pode concorrer. Os opositores dizem que as regras da Câmara não permitem a reeleição do presidente da Casa dentro de uma mesma legislatura. Rosso disse que o presidente Michel Temer vai manter a postura de imparcialidade em relação à eleição da mesa diretora da Câmara. No entanto, nos bastidores de Brasília, o nome de Rodrigo Maia é encarado como favorito do Planalto. Hoje, o PDT lançou oficialmente o deputado André Figueiredo na disputa. O parlamentar quer unir a oposição em torno do seu nome. Temos a expectativa, sim, de ter o apoio do PT, que vai estar reunido hoje a sua bancada. O PCdoB deve estar tomando posição hoje, em São Paulo. Também a rede deve manifestar esse posicionamento e, em havendo a unidade do campo político, nós temos a expectativa que o PSOL também possa se unir à nossa luta. Os partidos de oposição ao governo Temer ainda não anunciaram quem vão apoiar. A eleição está marcada para o dia 2 de fevereiro. O PT diz que vai montar uma comissão para ouvir os candidatos. Houve um debate bastante amplo dentro da bancada. E nós consideramos, em primeiro lugar, que nós precisamos ter democracia na Câmara. Essa democracia passa pelo respeito à proporcionalidade, pelo respeito ao regimento interno, né? Portanto, o PT tem que estar na mesa de acordo com o número de deputados que tem. Esse número de deputados é a segunda maior bancada e foi eleita pelo povo brasileiro para estar aí. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente Michel Temer afirmou que o governo não vai abrir mão da idade mínima de 65 anos na reforma da Previdência. Temer afirmou que o governo até pode discutir outros pontos, como o tempo de 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral, mas não abrirá mão da idade mínima.
O texto da reforma da Previdência já está sob análise da Câmara. A proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, em fevereiro, na volta do recesso parlamentar, será analisado por uma comissão criada especialmente para discutir a reforma da Previdência. Ainda na entrevista, Temer disse que espera que a reforma seja aprovada ainda este ano e que o governo estuda a criação de um teto para a aposentadoria de militares. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o Brasil vai voltar a crescer este ano e que isso vai acontecer já neste primeiro trimestre. Ele afirmou que espera para este ano um crescimento de 2%. Ontem, o FMI previu um crescimento da economia brasileira de apenas 0,2%. Questionado sobre a previsão do fundo, Meirelles afirmou que o FMI tende a ser conservador. Governos da Malásia, Austrália e China anunciam o fim das buscas pelo avião da Malaysian Airlines. As buscas submarinas terminam sem encontrar vestígios do avião que caiu em 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo. Nesses quase 3 anos, foram vasculhados 120 mil quilômetros no fundo do Oceano Índico, o que custou cerca de 145 milhões de dólares. No comunicado que encerra os trabalhos, as autoridades lamentam as mortes e dizem que ainda há esperança de que novas informações no futuro permitam encontrar a aeronave. A localização do voo MH370 se tornou um dos maiores mistérios da aviação. O Boeing 777, que ia de Kuala Lumpur para Pequim, desapareceu dos radares 40 minutos após a decolagem. As últimas informações registradas mostram o desligamento dos sistemas de comunicação e uma virada do avião. Autoridades da Turquia afirmam que suspeito detido admitiu ser o autor do ataque a tiros à boate Reina, em Istambul, na virada do ano. A informação é do governador de Istambul, Vasip Sahin. Segundo ele, Abdul Kadir Masharipov é um terrorista treinado no Afeganistão que fala 4 idiomas e agiu em nome do Estado Islâmico. As impressões digitais dele estariam na cena do crime. O homem de 33 anos, natural do Uzbequistão, teria chegado à Turquia ilegalmente em janeiro do ano passado. Masharipov foi preso ontem com outras 4 pessoas no subúrbio de Istambul, na casa onde vivia. O filho dele, de 4 anos, também estava no local. Lá foram apreendidos 197 mil dólares em dinheiro, 2 armas e 2 drones. De acordo com as autoridades, Masharipov teve ajuda para realizar o ataque. O atentado à boate Reina, na noite de Ano Novo, deixou 39 mortos, 69 feridos e foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Há 3 dias da posse de Donald Trump, pesquisa mostra que ele tem a pior taxa de aprovação entre os últimos presidentes dos Estados Unidos. O levantamento da rede CNN mostra que apenas 40% dos americanos aprovam o governo Trump. Em 2009, Obama assumiu com 84% de aprovação. George W. Bush, em 2001, tinha 61%. E Bill Clinton, em 1992, tinha 67% de apoio. Segundo a pesquisa, 53% dos entrevistados disseram que os comunicados e ações do republicano, desde a eleição, os deixaram menos confiantes na habilidade dele para conduzir o país. Entre quem acha que o bilionário será um presidente bom ou ruim, houve empate, 48% para cada lado. Em sua conta no Twitter, Donald Trump criticou os dados. Ele escreveu: as mesmas pessoas que fizeram as falsas pesquisas eleitorais e estavam tão erradas, estão agora fazendo pesquisas de taxa de aprovação. Eles estão sendo parciais como antes. A diferença de Trump com a CNN vem desde que o canal vazou um documento supostamente secreto que dizia que a inteligência russa vinha apoiando e ajudando o republicano por anos, além de ter reunido informações pessoais e financeiras comprometedoras sobre ele. Entre elas estariam provas de encontros de Trump com prostitutas em hotéis de Moscou. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin disse que a notícia não tem fundamentos e que é uma fraude. Ele disse que as pessoas que divulgaram o dossiê, abre aspas, são piores do que prostitutas, fecha aspas, e que não tem limites morais.
E em discurso, a primeira-ministra britânica Theresa May anunciou o plano de saída do Reino Unido da União Europeia, mas afirma que o acordo final do Brexit ainda será votado no parlamento. O correspondente em Londres, Ross Salinas, fala sobre esse anúncio. 6 meses depois da votação do Brexit, os britânicos ainda estavam confusos. Ninguém sabia como seria o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. E para muitos, o governo nem tinha um plano. Em julho, Theresa May tentou ajudar e deixar as coisas mais claras. Discursou que Brexit significava Brexit. First, Brexit means Brexit. Não ajudou. Um Brexit moderado, um Brexit radical. Tudo isso virou especulação no dia a dia dos britânicos. O mercado, também confuso, viu a libra despencar. Até que, finalmente, hoje a primeira-ministra deu mais detalhes de quais são os objetivos do governo na negociação para o Brexit. Theresa May disse que o Reino Unido quer continuar a ser um bom vizinho e aliado da União Europeia, mas reforçou o desejo de soberania dos britânicos e controle de fronteiras. A primeira-ministra disse também que o Reino Unido deixará o acordo de livre comércio do continente e irá procurar novos acordos comerciais com os países da Europa e do mundo. Com a saída total do acordo de livre comércio em pauta, o impacto na economia britânica preocupa. Mas se depender do presidente americano Donald Trump, o Reino Unido vai ter a ajuda dos Estados Unidos. Trump disse em entrevista a um jornal britânico que uma de suas primeiras medidas será firmar um acordo comercial com o Reino Unido. O parlamento britânico ainda precisa aprovar os planos do governo, mas a expectativa de Theresa May é de iniciar os procedimentos formais de saída já em março. As negociações podem durar até 2 anos. De Londres para o Jornal da TV Gazeta, Ross Salinas. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu hoje soltar os corintianos que estavam presos desde outubro do ano passado. Os 27 torcedores são acusados de envolvimento no tumulto nas arquibancadas do Maracanã, pouco antes da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O grupo está preso em Bangu 10 e havia pedido transferência por medo de uma briga entre facções criminosas. Eles devem ser soltos até amanhã. A decisão proíbe os torcedores de ir a jogos do Corinthians. E agora a previsão do tempo com Mariana Armentano. A previsão para todo o estado de São Paulo continua sendo de tempo instável. Nessa quarta-feira, as chuvas podem começar já pela manhã, mas no período da tarde o sol até aparece e ocorrem aquelas pancadas típicas de verão no final do dia, que podem até chegar a ser fortes em alguns pontos. De uma forma geral, o dia vai ser de calor. A máxima chega aos 33 graus amanhã em Presidente Bernardes, aos 34 em Votuporanga, aos 32 em São José do Rio Preto, aos 31 em Barretos e aos 27 graus em Franca, onde já fica assim um pouco mais fresquinho. Para a capital, depois de uma terça-feira de temperaturas mais amenas, volta a esquentar. Nessa madrugada, a mínima vai ser de 20 graus e amanhã à tarde faz até 29 graus. Só que mais para o final da semana a temperatura cai de novo e fica em torno dos 27 graus, tanto na quinta quanto na sexta-feira. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Rony Pon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.